Para muitas pessoas, o livro de Mórmon se torna incômodo quando lemos sobre um grupo de pessoas chamado Lamanitas, sendo amaldiçoado para que sua pele se tornasse escura. Para um público moderno, isso não soa muito bem. Muitos chegam ao ponto de chamar o livro de Mórmon de racista. Mas a questão é a seguinte: com base nos melhores estudos que temos, a pele escura dos Lamanitas provavelmente não é o que parece. Analisamos centenas de pesquisas para fazer este vídeo e descobrimos que há várias coisas que a pele escura poderia representar além de uma cor. E você provavelmente nunca ouviu falar sobre 3 das coisas que falaremos hoje. Portanto, neste vídeo, vamos detalhar exatamente o que o livro de Mórmon diz sobre esse assunto. Em seguida, analisaremos as diferentes possibilidades para a pele escura usando a perspectiva antiga. Mostraremos como o livro de Mórmon não é racista e que transmite uma mensagem incrivelmente inclusiva. Antes de entrarmos nessas diferentes teorias, precisamos conhecer um pouco da história por trás da maldição lamanita. No livro de Mórmon, o profeta Nefe teve de fugir com seus seguidores de Lamã e Lemuel, que mais uma vez tentaram matá-lo. Ficaremos aqui. Nefe e seu povo estabeleceram uma colônia próspera, com um templo, onde seguiram a lei de Moisés e foram abençoados de acordo com os convênios que o Senhor fez com eles. É aí que temos os 2 grupos, os Nefitas e os Lamanitas. Lamã e Lemuel e seu povo, por outro lado, foram afastados da presença do Senhor, e uma maldição veio sobre eles por causa de sua iniquidade. Como consequência dessa maldição, o texto diz que, embora antes fossem brancos notavelmente formosos e agradáveis, o Senhor fez com que sua pele se tornasse escura. Mais tarde, no livro de Mórmon, é dito que o Senhor amaldiçoou e pôs uma marca, e a pele dos Lamanitas foram escurecidas, de acordo com a marca que foi colocada sobre seus pais, que era uma maldição sobre eles. Por muito tempo, as pessoas leram isso e presumiram inquestionavelmente que era racial, e, portanto, presumiram que o próprio Deus impôs um marcador racial como um tipo de punição divina. No entanto, em 2013, um comunicado autorizado pela primeira presidência, ou seja, a liderança da igreja, foi publicado no site da igreja afirmando inequivocamente que, nos dias atuais, a igreja rejeita as teorias do passado de que a pele escura seja um sinal de desagrado divino ou de maldição. Então, se o tom de pele não é um sinal de maldição, como entender a maldição lamanita além da descrição de uma pele escura? Se olharmos para o livro com as lentes do século XXI, podemos acabar mal interpretando passagens importantes como esta. Como o livro de Mórmon afirma ser um texto antigo, devemos olhar para o mundo antigo em busca de pistas sobre o que essa frase teria significado para eles. Há várias possibilidades do que poderia ter sido a marca física dessa pele escura, porém nem todas estão relacionadas ao significado de as pessoas serem designadas como pretas ou brancas no mundo antigo, e não se trata de raça. Pesquisadores descobriram exemplos da descrição simbólica de pessoas como pretas ou brancas em escritos do Antigo Egito, Mesopotâmia, árabe, cristã e até mesmo na própria Bíblia. Talvez o paralelo mais direto do Antigo Oriente Próximo seja encontrado no Tratado de Sucessão de Essaradão. Esse tratado foi enviado a vassalos assírios, incluindo Judá, por volta do século 7 a.C., para estabelecer um novo rei, Assurbanipal. Como era praxe nos tratados e convênios do Antigo Oriente Próximo, maldições foram pronunciadas àqueles que violassem seus termos. Uma das maldições no documento diz que os deuses escureçam sua pele e a pele de suas esposas, seus filhos e suas filhas, que sejam negros como breu e óleo cru. Na Bíblia, em Lamentações, imagens semelhantes descrevem os nazireus. Os seus nazireus eram mais alvos do que a neve, eram mais brancos do que o leite, mas agora escureceu-se o seu aspecto mais do que o negrume. E também, nossa pele se enegreceu como um forno. Como a cor da pele naturalmente não muda tão rapidamente, fica bem claro que esses exemplos não estão se referindo literalmente à cor da pele ou à raça. Em seu contexto assírio, a pele negra como piche parece ser um motivo de morte e destruição. Dessa maneira, sua reapropriação em Lamentações pode não se referir à morte literal, mas sim a mortos andando. Da mesma forma, a pele escura descrita por Nefe não era necessariamente física, mas simbolizava a experiência de uma morte espiritual por estarem afastados do Senhor. Suas almas estavam em trevas espirituais.
Por exemplo, o livro de Mórmon como simbolismo branco e escuro para descrever as pessoas na visão de Nephi da árvore da vida. Em vez de se referirem à cor da pele, são rótulos que relacionam figurativamente pessoas a símbolos de branco e escuro, assim como os elementos brancos e escuros do sonho de Lehi. Escuro é frequentemente associado a termos como imundo e repugnante, que tem a clara intenção de descrever o estado espiritual dos lamanitas, não sua falta de higiene ou beleza física. No restante do livro de Mórmon, as cores branca e preta são consistentemente usadas de forma simbólica para se referir a pessoas, vestes e objetos puros e santos e não profanos ou manchados pelo pecado, respectivamente. Perto do final de seu registro, Nephi profetizou que um dia os lamanitas seriam restaurados ao conhecimento de Jesus Cristo, fazendo com que as escamas das trevas caíssem de seus olhos, e eles seriam transformados em pessoas agradáveis. Essa imagem faz alusão à remoção da maldição de 2 Nephi 5, e Joseph Smith esclareceu essa passagem no livro de Mórmon para ler um povo puro e agradável, deixando bem claro que isso se refere à pureza espiritual e não à cor da pele. Mas, além das interpretações simbólicas, os pesquisadores consideram que essa pele negra poderia ser algum tipo de marca física que os lamanitas colocavam em si mesmos. Afinal, o livro de Mórmon também relata como o povo conhecido como Anlicitas marcava sua própria pele, à maneira dos lamanitas, e os nefitas interpretaram como cumprimento da declaração do Senhor de colocar um sinal em todo aquele que lutar contra ti e tua semente. As 3 possibilidades a seguir são as principais teorias sobre pele escura ser uma marca artificial e podem te surpreender. Essa primeira teoria exige que examinemos atentamente o que o livro de Mórmon realmente diz sobre peles. Dê uma olhada nesta passagem e perceba como as peles são descritas. Os lamanitas andavam nus, com exceção de uma pele que lhes cingia os lombos. E a pele dos lamanitas era escura, por causa do sinal que havia sido posto em seus pais. Com base nessa, e em outras passagens semelhantes, Ethan Sprout sugeriu que as peles escuras poderiam ter sido, na verdade, peles de animais usadas como roupas simbólicas. Tanto no livro de Mórmon quanto na Bíblia, pele pode se referir a vestimentas de pele de animais. E, de fato, esse parece ser o contexto em que a pele dos lamanitas é descrita como escura. Assim, de acordo com essa teoria, os lamanitas e os anlícitas conscientemente faziam essa marca em si mesmos, o que tem relação até mesmo com Adão, Eva e o templo. Veja, cada declaração importante sobre a cor da pele dos lamanitas está intimamente ligada ao templo. Por exemplo, a primeira referência à pele escura está em 2 Nephi 5. Logo depois que Nephi construiu o templo e estava expondo esses convênios especiais, e quando Jacó falou sobre o escurecimento da pele dos lamanitas, ele estava pregando no templo. O templo na antiga Israel era centrado na reversão dos efeitos da queda de Adão e Eva e na reconciliação do homem com Deus. Quando Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden, usaram peles de animais para cobrir sua nudez. E os primeiros autores cristãos viam essas peles como símbolo de seu estado mortal e pecaminoso, contrastando com a vestimenta de luz, que simbolizava tanto o estado purificado após o batismo, quanto o glorificado da ressurreição. Do ponto de vista do templo, o uso de peles de animais distintas como um marcador cultural seria visto pelos nefitas como a rejeição das vestes simbólicas do convênio do templo. A próxima teoria nos leva a analisar a arte clássica dos maias, que ilustra que as elites escureciam suas peles com tintas, corantes e pigmentos para fins cerimoniais e como camuflagem para guerras, caça e pilhagem. Isso se encaixa muito bem no livro de Mórmon, já que a primeira vez que os nefitas entraram em contato com os lamanitas, certamente foi durante um período de guerra. E Nephi até observou que os lamanitas eram conhecidos como caçadores de animais predadores do deserto. E foi isso que levou Garrett e Mestin Blick a propor que os lamanitas se marcavam pintando a pele de escuro. Essa pintura corporal pode ter sido feita como parte de rituais pré-guerra, em que os guerreiros sussurravam maldições sobre o inimigo, enquanto aplicavam a tinta. Carvão e fuligem eram frequentemente usados nessas tintas para escurecer a pele, o que poderia associá-las à sujeira do ponto de vista dos nefitas. Em algumas ocasiões cerimoniais, os participantes do ritual jejuavam por vários dias e se cobriam com tinta preta ou fuligem, para serem purificados da fuligem preta, tanto física quanto simbolicamente, ao final do jejum. Portanto, talvez ocorresse algo semelhante por meio do ritual de purificação do batismo, quando alguns lamanitas tiveram suas maldições retiradas e sua pele se tornou branca, como a dos nefitas. Outros sugerem que as marcas seriam um tipo de tatuagem antiga,
A tatuagem era conhecida no Antigo Oriente Próximo e nas Américas entre várias tribos da América do Norte à América do Sul. Na Mesoamérica está documentada desde 1400 a.C. entre os Olmecas e posteriormente entre os Maias até a conquista espanhola. A maioria das tatuagens na América Antiga era preta, mas evidências de tatuagens vermelhas em Chichén Itzá explicariam tanto a pele escura dos lamanitas quanto a marca vermelha dos anlicitas. Em termos linguísticos, o pesquisador Cary Hull observou que a linguagem no Livro de Mórmon estaria relacionada à palavra tatuagem, que originalmente significava escrever, pintar ou marcar. Palavras com uma gama semelhante de significados são atestadas nas línguas maias, e, em hebraico, K significa incisão, impressão ou tatuagem, e é traduzida como marca em Levítico 19, onde diz: "Nem fareis marca alguma sobre vós". Portanto, como uma violação da lei de Moisés, esse tipo de marca seria literalmente uma coisa amaldiçoada na pele dos lamanitas, um sinal visível de sua rebelião contra os convênios do Senhor. Após sua conversão, os lamanitas interrompiam essa prática e, assim, as gerações futuras não a teriam, conforme descrito em 3º Nef, seus filhos e filhas tornaram-se sumamente belos. Portanto, com todas essas diferentes teorias em mente, a grande questão é: o Livro de Mórmon é racista? Para a maioria das pessoas, pode ser fácil, até mesmo natural, ler intuitivamente raça e cor da pele nas passagens do Livro de Mórmon sobre uma pele negra, mas essas interpretações simplesmente não se encaixam em uma leitura antiga do texto. Quando deixamos de lado nossas suposições modernas e entendemos o contexto cultural e histórico desse texto antigo, ele revela uma metáfora cultural ampla e bela sobre as virtudes de guardar os mandamentos de Deus. Embora possa ser verdade que alguns nefitas e lamanitas tinham preconceito contra o outro grupo e usaram o estereótipo em seus escritos, isso não se baseava em raça, mas sim em diferenças religiosas, culturais e tribais que foram alimentadas por conflitos violentos ao longo dos anos. O mais importante, porém, é que os preconceitos nefitas e lamanitas não constituem a mensagem do Livro de Mórmon, que, em sua maioria, faz um convite inclusivo a todas as pessoas para que se arrependam e venham a Jesus Cristo. Em nenhum momento do Livro de Mórmon, qualquer indivíduo ou grupo é excluído das bênçãos do Evangelho com base em sua raça ou cor de pele. Nef ensinou que o Senhor não repudia quem quer que o procure, negro e branco, escravo e livre, homem e mulher. E lembra-se dos pagãos, e todos são iguais perante Deus, tanto judeus como gentios. Alma ensinou que o Senhor será misericordioso a todos que invocarem seu nome. Amon disse que Deus se lembra de todos os povos, estejam na terra em que estiverem. E Mórmon ensinou que porta do céu está aberta a todos os que vierem a crer no nome de Jesus Cristo. No auge do Livro de Mórmon, o próprio Salvador afirma que foi enviado para atrair a todos os homens. E o volume sagrado termina com um convite de seu profeta final, Moroni, para que todos os confins da terra venham a Cristo, para que por sua graça sejamos perfeitos em Cristo, nos tornados santos sem mancha. O Livro de Mórmon ilustra o poder do Evangelho de romper barreiras culturais e étnicas e unir as pessoas em Cristo. De fato, às vezes o Livro de Mórmon até nos diz que os lamanitas eram mais justos do que os nefitas. O registro dos filhos de Mosias pregando aos lamanitas fornece exemplos poderosos de nefitas e lamanitas que viram além das gerações de conflitos étnicos para servir uns aos outros e seguir a Cristo. E uma das mais poderosas testemunhas proféticas de Cristo é o profeta lamanita Samuel, enviado por Deus aos nefitas. Em seu clímax, o disco demonstra que a chave para superar todas as formas de preconceito é abandonar as identidades e o tribalismo que nos dividem em todos os tipos de ites e nos tornarmos os filhos de Cristo, herdeiros do reino de Deus. O elder Ahmad Corbett, dos 70, testificou poderosamente que o Livro de Mórmon é, na minha opinião, o livro mais racial e etnicamente unificador do mundo. Ele ensina que Deus convida e guia toda a família humana em direção à unidade, harmonia e paz, independentemente da cor ou etnia. Ele fornece exemplos de pessoas justas de culturas contrastantes que superam as diferenças de cor e tradição para resgatar seus irmãos e irmãs com o Evangelho de Jesus Cristo e com suas ordenanças e convênios. O Livro de Mórmon é um projeto do céu, em preto e branco, para estabelecer a paz na Terra nos últimos dias. E há muito mais além desse vídeo, portanto, se quiser saber mais a respeito do assunto, recomendo que dê uma olhada no artigo No Why número 718.